Olá! Hoje a gente vai mergulhar num perigo que muitas vezes se esconde bem na nossa frente, principalmente em ambientes industriais: a explosão de névoas de líquidos, que todo mundo acha que são seguros. Se prepare para ver a física de um jeito totalmente novo. Vamos começar com essa frase porque, olha, ela resume perfeitamente o problema. A gente não está falando de um cano gigante que se rompe, estamos falando de algo muito menor e que, como vamos ver, pode ser muito mais perigoso. Beleza, então vamos para a primeira parte desse quebra-cabeça. Como é que um vazamento comum se transforma no estopim de uma catástrofe? Tudo começa com um cenário que geralmente as pessoas entendem errado. O nome técnico para isso é perda de contenção primária, ou LOPC. E, ao contrário do que a gente imagina, o cenário mais devastador não é a falha de um duto inteiro, o que é bem raro. O perigo real do dia a dia está nos microfuros, sabe? Aqueles causados por fadiga, pelo afrouxamento de uma junta ou pela falha de um selo mecânico. E é aqui que o jogo vira. Sob uma pressão de só 10 bar, o que é bem comum em muitas operações, um líquido não vai simplesmente pingar. Ele é forçado a passar por uma abertura minúscula e se transforma em outra coisa. Ele vira um aerossol. Agora, vamos colocar uma lupa nisso para entender como essa transformação acontece. É aqui que a mecânica de fluidos fica, ao mesmo tempo, fascinante e bem assustadora. Pensa só. Quando o fluido é ejetado com muita força, a energia do movimento é tão grande que ela literalmente supera as forças que mantêm o líquido unido. O fluido se desintegra. Primeiro, ele vira uns filamentos e quase que instantaneamente esses filamentos se partem em milhões e milhões de gotículas. Na engenharia, a gente usa uma coisa chamada número de Ornizorge para prever esse comportamento. Simplificando bastante, ele nos diz se as forças que tentam rasgar o líquido vão vencer as forças que tentam mantê-lo unido. E sob pressão, as forças que desintegram quase sempre ganham. O resultado disso? Uma nuvem de gotículas com um tamanho entre 5 e 120 micrômetros. Para ter uma ideia, um fio de cabelo humano tem uns 70 micrômetros de diâmetro. Ou seja, a gente está falando de uma névoa extremamente fina. E é aqui que o perigo se revela de verdade. Essa nuvem de microgotículas não se comporta como o líquido original. Ela tem um conjunto de regras de ignição completamente novo e, pode acreditar, muito mais perigoso. A primeira grande mudança está no limite inferior de explosividade, o LEO. Para um vapor se tornar explosivo, ele precisa atingir uma certa concentração no ar. Mas no caso de uma névoa, essa concentração necessária pode cair para apenas 10 a 20% do valor original. Em termos práticos, isso significa que uma quantidade incrivelmente pequena de material, apenas 5 a 50 gramas espalhados em 1 metro cúbico de ar, já é o bastante para criar uma atmosfera explosiva. Isso por si só já é bem alarmante, mas não é a parte mais perigosa da história. A mudança mais chocante acontece em outro parâmetro fundamental. A energia mínima de ignição simplesmente despenca para cerca de 33 milijoules. Esse número é tão baixo, mas tão baixo, que muda completamente a nossa percepção sobre o que é uma fonte de ignição segura. Um número tão baixo assim parece até que desafia a lógica. Então por que a energia para começar o fogo cai de forma tão brutal? A resposta está na física de uma única e minúscula gota. Vamos analisar direitinho por que isso acontece. Pode não ser intuitivo, mas é um fenômeno físico que tem uma explicação perfeita. O segredo é que cada microgotícula tem uma inércia térmica quase zero. Isso quer dizer que quando uma faísca pequenininha atinge a gota, a energia não é absorvida pela massa do líquido. Em vez disso, ela ferve a superfície da gota numa fração de milissegundo. Isso cria um vaporzinho localizado que entra em ignição. E essa pequena chama se espalha como um rastilho de pólvora para as milhões de gotas vizinhas, causando uma explosão. Para colocar esses 33 milijoules em perspectiva, uma simples descarga de eletricidade estática gerada só pelo atrito da roupa no corpo pode facilmente passar desse valor. Uma faísca que a gente nem sentiria é suficiente para iniciar uma catástrofe. Bom, se a gente já entendeu o problema, a questão agora é como mitigar isso. E a resposta é que os métodos tradicionais de prevenção de incêndio simplesmente não dão conta desse cenário específico. O ponto crucial é este: como não é um risco de incêndio comum, é preciso uma abordagem de segurança dedicada. Essa abordagem é conhecida como Análise de Camadas de Proteção, ou LOPA, e é projetada especificamente para o cenário de formação de névoa.
Uma LOP eficaz para névoas tem 3 camadas de proteção independentes. Primeiro, detecção precoce, com sensores ópticos que conseguem identificar a presença da névoa no ar. Segundo, ventilação de grande capacidade, para dispersar a nuvem antes que ela atinja a concentração explosiva. E terceiro, e talvez o mais importante, contenção rigorosa de todas as fontes de ignição, usando apenas equipamentos com classificação EX, ou seja, a prova de explosão. E isso nos leva à principal conclusão. O grande mito é que um líquido com alto ponto de fulgor é inerentemente seguro. A realidade, como vimos, é que a pressão muda tudo. Ela transforma um líquido seguro numa névoa explosiva que pode ser inflamada pela menor das faíscas. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Agora que sabemos como um vazamento pressurizado pode anular as propriedades de segurança de um fluido, isso nos força a reavaliar muitos sistemas que considerávamos seguros, não é mesmo? O perigo muitas vezes não está no material em si, mas nas condições a que ele é submetido.